Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é segunda-feira, dia 8 de março de 2021 e hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Quero aqui deixar os parabéns para algumas mulheres importantes na minha vida. Primeiro, minha mãe, Dona Eunice, está lá em Porto Franco, no Maranhão. Depois, para minha esposa, Juliana, para as minhas filhas, Dimítria, Daniela, Milena, para minha neta, Pietra, para as minhas sobrinhas, Emanuela, Natália, Luana, para minha irmã Ana Paula, para minha cunhada Jaqueline, para a Quessia, para todas as mulheres do nosso Brasil, para que Deus possa iluminar a cada dia a vida de cada um de vocês, nos guiando no caminho do Senhor. E o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 4, versículo 24 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo de Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo, e nenhum profeta que é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que viria em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos nas sinagogas ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus, no dia de sábado, vai até a sinagoga em Nazaré. Essa é aquela passagem, é o complemento daquela passagem, quando lhe dão um livro do profeta Isaías, e ali ele vai dizer que o Espírito de Deus está sobre ele, aquele que foi enviado para curar os pobres e os doentes. E Jesus vai dizer que naquele momento, naquele dia, Isaías estava falando dele, de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Jesus vai dizer: hoje se cumpriu essa promessa que foi feita por Isaías. E aí, aqueles vão perguntar: esse não é o filho de Maria? Esse não é o filho de José? Não é o carpinteiro? Nós não conhecemos seus irmãos, suas irmãs? Por isso que Jesus vai dizer que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Eles não perceberam a graça de Deus, que durante 30 anos Jesus conviveu ali no meio deles. O Messias, o Filho de Deus, estava ali, sendo o carpinteiro, mas que agora se revelava a graça de Deus, e em vez de eles se alegrarem com tudo aquilo, com essas maravilhas que Jesus proclamava, eles se revoltam. E aí Jesus vai citar o profeta Elias e o profeta Eliseu. O profeta Elias, quando ele sai perseguido, ele vai até para essa região da Sidônia, lá em Sarepta, e é bem importante essa passagem, porque ele era um período de grande fome, e ele chega na casa de uma mulher que ela só tem uma porção de trigo para ela e para o seu filho. E o Elias pede de azeite, e Elias pede para fazer aquela porção para ela, para ele, sendo que ela não tinha mais nada. E ali ela, na confiança, na fé, faz o que o profeta lhe fala, lhe diz, e ali nunca mais faltou o alimento para aquela mulher, para o seu filho. Também no tempo do profeta Eliseu, que Jesus vai mostrar, é a fé de Naamã, o sírio, um pagão. Era um general, era um comandante do exército
da Síria, e ali tem um empregado dele que diz que na terra de Israel há um profeta, Eliseu, e se ele for até lá, ele seria curado da sua lepra. E ali ele vai até lá, primeiro ele vai ao rei, mas aí ele tem que saber que é o profeta que ele tem que ir. E o profeta nem o recebe, só manda um recado que ele vai se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele será curado. O general fica revoltado porque primeiro o profeta não recebeu, e segundo mandou fazer uma coisa muito simples. Ele vai falar: será que na Síria não tem rios melhores que o Rio Jordão? E aí um dos empregados do general Naamã vai dizer: se ele te pedisse coisas mais difíceis, tu não farias? E aí ele vai, então faça o que ele está falando, mergulha 7 vezes, e aí Naamã é purificado. E aí ele vai na sua vida professar a fé no Deus de Israel. Então, aqui o que nós vemos é a falta de fé daquele povo em Jesus. Jesus, porque tinha convivido com eles, eles não acreditaram em Jesus e queriam o quê? Queriam matar o Jesus, mas não tinha chegado a hora, não havia chegado a hora que Jesus passa no meio deles. Meus irmãos, muitas vezes a nossa cegueira espiritual é muito grande e nós não conseguimos enxergar as manifestações de Deus. O mesmo profeta Elias, quando ele está na gruta, lá no monte, vem trovoadas, vem ventanias, vem terremotos, mas ele reconhece Deus na brisa suave que sopra. Assim é a graça de Deus. A graça de Deus está na coisa simples. E eles não acreditaram na revelação que Isaías tinha feito lá atrás acerca de Jesus, quando Cristo disse que ali se havia cumprido as profecias de Isaías. Que nós possamos abrir o nosso coração para a graça de Deus e possamos enxergar as maravilhas que Ele faz e fará a cada dia em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.